Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje? Eu desejo sinceramente que muito bem. Mas olha, se não foi possível, se não está sendo possível ficar bem, calma, viu? Não fique mal por não estar bem. Faz parte e a vida é feita de ciclos. Na semana passada, entramos propriamente no livro que vamos estudar com vocês, O Reino, de Herculano Pires, no qual poderemos ver um pouco sobre a relação entre espiritismo e renovação social. A linha de pensamento adotada aqui por nosso autor procura mostrar como a doutrina espírita contém em si mesmo um quê de libertária, já que proclama com Jesus a implantação na Terra do reino de Deus, ou deusa, no qual o ser tem autonomia intelectual, potências em desenvolvimento e relação social, de apoio e condução comunitárias. Hoje, vou me debruçar sobre as ideias fundamentais desse reino pelo qual devemos trabalhar. Nas palavras de Herculano, os 3 primeiros fundamentos do reino são Deus, amor e justiça. É por isso que o jovem carpinteiro, como ele chama Jesus, proclama em seguida que foi ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Alguns ricos têm perguntado, através dos séculos, que justiça é essa? Então nós, os ricos, não merecemos a boa nova? Claro que merecem, como todos os demais filhos de Deus. Mas para isso precisam fazer o que o jovem carpinteiro ensinou ao moço rico que desejava entrar no reino. Vai, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. A proposta, gente, do autor que estamos estudando pode ser um pouco incômoda, tendo em vista a grande desigualdade que impera no mundo hoje. No entanto, precisamos lembrar que os especialistas no tema Jesus histórico afirmam que um dos postulados mais bem documentados da ação de Jesus sobre a Terra era o combate às desigualdades socioeconômicas impostas pelo Império Romano na Judéia do século I. Não há muito espaço para relativizar a verdade de que Jesus lutava pela melhoria do mundo material também. Não é um ponto forte, aliás, nos discursos do Cristo, a promessa de uma vida melhor no paraíso. A todo momento o que ele procura fundar é um paraíso entre os homens e as mulheres, o reino de Deus aqui na Terra. E Herculano, avançando um pouco mais em seu modo de ver sobre as classes em que a sociedade acabou se dividindo com o tempo, diz assim: os pobres são os injustiçados da terra. Os ricos são os que amealharam os bens da terra e fizeram a sua própria justiça. O reino é do céu, mas o jovem carpinteiro o trouxe para a terra, a fim de que a justiça se faça através do amor. Como é difícil aos homens compreenderem essa dialética divina. Há 2000 anos admiram a grandeza do reino, desejam atingi-lo, mas não jogam fora o fardo terreno que os impede de chegar a ele. O pesado fardo os esmaga no chão do planeta, como bichinhos embaixo de uma pedra. Repare, meu irmão, minha irmã, que a ideia aqui não é fazer um julgamento sobre o modo pelo qual cada um ou cada uma de nós encara o dinheiro, mas revelar que para a implementação de um reino de justiça sobre a terra, é necessário observar o atendimento às necessidades básicas do ser humano. Aquilo que o Livro dos Espíritos trata como o direito de todos, lembra? A posse do necessário. É na questão, aliás, 922, em que os Espíritos a definem como condição para ser feliz, a posse do mínimo à dignidade humana. E se estamos em um mundo em que alimentação, moradia, saúde e educação não são acessíveis a todos e a todas, ao contrário, milhões e milhões de pessoas não as têm, isso significa que a filosofia do Cristo ainda não foi observada por aqui. Um dos olhares, a meu ver, mais importantes do Espiritismo para o nosso cotidiano vem através da informação de que somos iguais, espíritos, irmãos. Herculano é ainda um pouco mais direto ao analisar as classes em que os recursos estão concentrados. Lembramos aqui que ele fala dos produtores dos meios da produção.
e não de trabalhadores ou trabalhadoras que, mesmo quando bem remunerados, são simples peças de uma engrenagem. Diz ele assim: os homens que amealharam fortuna na terra amealharam também egoísmo, injustiça, impiedade em algum nível. Os bens da natureza, atenção para esse raciocínio do Herculano, os bens da natureza pertencem a todos. E os que transformam esses bens para produzir outros não podiam esquecer o dever da fraternidade. Como pode regozijar-se na opulência o homem que vê seus irmãos morrendo de fome, doença, miséria nas sarjetas da cidade ou nos paióis do campo? Pergunta então o nosso autor. Vale lembrar, gente, nessa árdua reflexão, que dividir a riqueza não é destruí-la, mas multiplicá-la. É abrir outras possibilidades de crescimento, não mais entre as garras do egoísmo, mas agora através do altruísmo. Herculano defende ainda que os ricos que não têm entrada no reino são aqueles que construíram o seu próprio reino na terra. Esses reinozinhos egoístas, diz ele, fechados em si mesmos, alimentando a vaidade, a ganância, a impiedade, a arrogância, são os mais ferozes inimigos do reino. Por isso, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um desses reizinhos que a morte despojará de suas basofias e pretensões entrar no reino, conclui ele. E eu queria, para construir uma ideia bem centrada, trazer uma conclusão que também é de Kardec. Lá na questão 816 do Livro dos Espíritos, ele anotou assim: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, amor e justiça estão entre as virtudes ensinadas por Jesus para a resolução das questões sociais. Quando nós, pessoas e nossas instituições, pensarmos que tudo que um pode ter é direito do outro também, a missão de Jesus estará completa por aqui. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.